A democracia no Rio é uma democracia diferente do resto do país. Tem certas situações na vida que a gente sabe como é que a gente vai entrar, a gente não sabe como é que a gente vai sair. Eu acho que a intervenção do Exército do Rio de Janeiro é uma dessas situações. Por isso, acabamos de decretar, neste momento, a intervenção federal na área da segurança pública do Rio de Janeiro. Muito bem. A motivação principal é uma ausência de reflexão sobre o Estado do Rio de Janeiro, sobre o nosso território. Há muitos anos que a gente está sem uma reflexão sistemática. A gente tem pensado o Rio de Janeiro a partir do Brasil. E a intenção é a gente pensar o contrário, a gente pensar o Brasil a partir do Rio de Janeiro. E nesse momento em que o Rio de Janeiro foi colocado no centro da geopolítica internacional por conta do petróleo, parece que esse nosso esforço ele se encontra mais do que respaldado pela própria realidade. Então, essa foi a motivação de escrever o artigo, a gente começar a tentar juntar uma massa crítica de estudos e de reflexões sobre o Estado. Então, esse é um primeiro reconhecimento, quer dizer, não adianta achar que o problema é só do Rio de Janeiro, o problema é do Brasil. E a segunda questão é que o petróleo ele faz toda a diferença. E esse artigo ele nasce de uma preocupação mais geral com os preparativos para o ano de 2019, do ponto de vista da questão da segurança. Revendo aqui rapidamente a história da droga aqui na nossa cidade, ela começa em meados do século XX e vai até os anos 70, basicamente centrada no comércio de maconha, que é uma droga leve, e aonde nas comunidades mais pobres, ela aparece com o símbolo do 38. Nos anos 80, com a multiplicação da população do Rio de Janeiro e das próprias favelas, e também o aumento de consumo pelas elites brasileiras, não apenas cariocas, da droga, fez com que se abrisse espaço para cocaína. E aí, com a inserção da cocaína, que tem muito mais valor adicionado, já é um produto industrializado e tudo demais, a rivalidade entre os traficantes aumentou muito, de tal maneira que nós assistimos o surgimento, portanto, do AR-15. E aí, o tráfico de drogas no Rio de Janeiro ele se torna um tráfico pesadamente armado. Os políticos, desde então, retomando a discussão, eles têm procurado compor com esta nova força econômica e política na cidade e tentar criar um espaço de tolerância. Esse jogo de eu finjo que estou vendo e eu finjo que eu não estou fazendo, ele acaba no momento em que o petróleo se torna central e o Brasil... Então ele agora tem que demonstrar um território de segurança para a boa operação do petróleo. Essa orientação que emerge das urnas é uma orientação muito forte no sentido de um alinhamento com os Estados Unidos, com o nosso dominador externo, e numa perspectiva de eliminar todo e qualquer grupo pesadamente armado, principalmente no território petrolífero. O Brasil ele tem recebido tecnologias estrangeiras, a gente está integrando nossos dados, nós estamos entregando tudo para os Estados Unidos. Nós também recebemos nos últimos meses aí muitos blindados de combate como doação do Departamento de Estado norte-americano, o que me faz ver que há uma decisão de enfrentamento direto. E essa decisão de enfrentamento direto, ela pode ter aí como pior cenário uma tentativa de resistência por parte do crime organizado.
E aí nós vamos ter uma guerra civil. Uma guerra civil porque estima-se que hoje em dia deve ter aproximadamente por volta de 14, 15 milhões de armas no Brasil. Metade disso está aqui no Rio de Janeiro. Metade disso está na mão da ilegalidade. Então nós estamos falando aqui alguma coisa que não é menos de 2 milhões de armas na mão da população. Então a arma não é a restrição para uma organização de uma resistência. A restrição vai ser a própria população aderir ou não a esse processo. E aí assim, o tráfico, eu não acredito que o tráfico vai bancar uma resistência a ponto de contratar entre a população mercenários, ou tampouco vai obrigar pela via do chicote ou das armas a população a se engajar nas trincheiras. Não acredito nisso porque isso é muito custoso. Mas existe uma possibilidade que a população voluntariamente aderir à guerrilha. E isso só vai acontecer se as forças militares entrarem com força brutal dentro das comunidades. Pessoas na favela, elas estão com medo, é essa a atitude delas em relação a tudo isso. Elas percebem a complexidade, elas percebem a instabilidade. Um dia eu estou na mão do tráfico, no outro dia eu estou na mão da milícia, no outro dia eu não estou na mão de ninguém, eu estou no meio de uma guerra. Se você perguntar pelas pessoas da comunidade mais pobre do Rio de Janeiro o que é a prioridade para elas, não é a segurança. A prioridade para elas é saneamento, é água, são outras coisas. Porque se tornam extremamente caras ou mesmo inacessíveis. Se não houver um planejamento adequado, se não houver uma estratégia, se não houver um amparo jurídico, se não houver transparência do que está sendo feito, se isso for feito por esquadrões de extermínio ou coisas que o valha, nós vamos estar jogando a sociedade mais pobre do Rio de Janeiro numa situação difícil para as quais não há muitas saídas. Eu espero sinceramente que a solução seja... Essa seria a melhor caminho. O caminho de uma solução negociada com o governo do Estado, politicamente, e os traficantes. E essa negociação tem que ser com vistas à deposição de armas. A gente acha que as soluções encontradas para os países mais desenvolvidos, elas se aplicam aqui imediatamente. Existe uma diferença de renda. Existe uma diferença de qualidade de vida. Isso faz com que o estabelecimento de porte de armas no ambiente urbano do Brasil vai contribuir para essa guerra civil que nós estamos tratando. E, a meu juízo, tem que se dar uma saída para a economia da pobreza da favela que gera o narcotráfico. E, na minha opinião, não vai ser possível escapar da legalização da droga no Rio de Janeiro. Porque, sendo o nosso território dominado pela ilegalidade e sendo essa legalidade conflituosa, os votos eles são muito orientados a partir dessa geografia do crime. Então, mesmo a representação política do Estado do Rio de Janeiro, ela é uma representação contaminada por ilegalidades. Então é muito difícil a gente imaginar que a segurança pública, que tende a ser um mercado dos mais rentáveis e aproveitados nos próximos anos, não vai atrair o interesse de muitos grupos de poder e riqueza em torno do domínio deste território. O Brasil é um país maravilhoso. Nós temos água, nós temos energia, nós temos alimentos. Nós estamos preparados para enfrentar um mundo que vai ser muito turbulento. O que nos atrapalha hoje é o fato de nós estarmos brigando. Nós estarmos disputando entre nós mesmos os caminhos para o Brasil. Ou nós nos entendemos a respeito do que é melhor para essa gente, para esse território, ou nós vamos estar diante, eventualmente, até de uma fragmentação, que é um pesadelo que nos cerca aí desde a fundação do nosso Estado, né? Então eu não tenho muita expectativa nem muita esperança nesse momento, não. A esperança que eu tenho, honestamente, é na nossa sociedade, no nosso povo, na medida em que ele pode compreender rapidamente os movimentos históricos e se manifestar diante deles. Essa é a minha única esperança.